Conheça 10 santos que tinham o fenômeno extraordinário da levitação. Levitar significa levantar-se da terra, significa subtrair-se à lei da gravidade. É um fenômeno impressionante, incrível, que é tão bem documentado que não tem como discutir, não tem como questionar. O próprio padre Thurston, grande pesquisador de fenômenos místicos, diz: a levitação não exige a participação de peritos, ao contrário do que ocorre nas curas, em que é preciso ver se a cura foi natural ou sobrenatural. Ele diz: com suficiente luz do dia em condições normais, mesmo a mais rude testemunha é capaz de declarar se determinada pessoa estava com os pés em terra ou se encontrava soerguida no ar. Primeiro caso, São Francisco de Assis, grande santo, do qual Frei Leão é testemunha. No capítulo do Fiorete, dedicado aos estigmas, aparece escrito o seguinte: daquele momento em diante, o referido Frei Leão, com grande pureza e boa intenção, começou a observar e considerar solicitamente a vida de São Francisco. E por sua pureza, ele mereceu ver mais e mais vezes São Francisco arrebatado em Deus e suspenso da terra. Algumas vezes na altura de 3 braças, algumas vezes 4, outras ainda no alto de uma faia. Por fim, viu-o arrebatado muito alto no ar e rodeado de tanto esplendor que mal conseguia vê-lo. E que fazia esse frade em sua simplicidade? Quando São Francisco estava pouco elevado do solo, que Frei Leão conseguia alcançar, ele ia com cuidado, abraçava-o, beijava-lhe os pés e com lágrimas dizia: Deus, tende misericórdia de mim, pecador, e pelos méritos desse santo, faz-me encontrar tua graça. As levitações de São Francisco eram, pois, bastante frequentes. Repetiam-se quando o santo estava imerso em oração. Segundo caso, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila entrou ao Carmelo aos 20 anos e diz que teve sua conversão verdadeira aos 39. Foi reformadora da Ordem do Carmo, obra conduzida com a colaboração de São João da Cruz. Paulo VI a proclamou doutora da Igreja. E os testemunhos que seguem estão no Livro da Vida, sua autobiografia, em que é uma exceção. A própria santa, nessa sua autobiografia, fala de suas levitações que aconteciam durante o arrebatamento. Ela diz, no capítulo 20, durante esses arrebatamentos, parece que a alma já não está no corpo, tanto que este, do ponto de vista da sensibilidade, tem a sensação de que lhe chega a faltar o calor natural e pouco a pouco esfria-se, ainda que com enorme suavidade e deleite. Nesse ponto, já não há qualquer remédio que permita resistir. Frequentemente, ao contrário, impossibilitando todo o pensamento e toda possível cooperação, acontece ímpeto tão rápido e tão forte que vedes e sente soerguer-se esta nuvem e arrebatar-vos essa poderosa águia sobre suas ásias. E ela continua falando. Certa vez, tendo isso acontecido, quando eu estava de joelhos no coro, com todas as monjas, senti uma pena enorme, parecendo-me muita coisa extraordinária que de repente não deixaria de dar o que falar. Portanto, proibi às monjas que falassem desse assunto. De vez que ocorrera recentemente, depois de minha indicação para a priora. Outras vezes, quando começava a perceber que o Senhor me estava para conceder essa graça, estendia-me no chão, e certa vez o fiz na presença de algumas damas da nobreza, na festa do santo padroeiro durante o sermão. Mas, embora corressem para me conter, o fenômeno era igualmente perceptível. E ela continua no capítulo 20. Os efeitos são grandes, e um deles é mostrar o sumo poder do Senhor e como nada podemos fazer quando Sua Majestade o quer, para reter não apenas a alma, mas também o próprio corpo, dos quais já não somos senhores. Mesmo não o querendo, devemos reconhecer que há um ser superior por quem essas graças são prodigalizadas e que nós nada podemos a respeito de coisa alguma. Isso imprime na alma uma umidade profunda. Confesso também que, a princípio, tive um grande medo, aliás, muito grande, pelo fato de ver um corpo elevar-se assim da terra, conquanto fosse o espírito arrastá-lo com ele, e contanto que não lhe resista,
Falo com grande doçura, sem que se perca o uso dos sentidos. Pelo menos eu estava em tal estado, tal qual eu podia perceber que era soerguida. E isso revela uma majestade tão grande da parte de que pode operar tal coisas que faz levantar os cabelos na cabeça e incute grande temor de ofender a um Deus tão excelso. Contudo, é um temor compenetrado de grandíssimo amor, que surge para nós inesperadamente, vindo daquele que, como vemos, nutre-o em tão grande medida para com um verme imundo, que não parece contentar-se em atrair a alma para si, de maneira muito real, mas quer também o corpo, embora imortal e feito de terra tão suja, como se tornou por todas as ofensas feitos a ela. As levitações de Santa Teresa foram frequentemente presenciadas pelas monjas. E eis um exemplo, o que disse a Ana da Encarnação. Em certa ocasião, entre 1 e 2 horas da tarde, encontrava-me no coro, esperando o sinal da campainha, quando Nossa Santa Madre entrou e ajoelhou-se por quase a metade de 1/4 de hora. Enquanto eu a fitava, ela foi soerguida do chão por quase meia auna. Auna é uma antiga medida de comprimento correspondente a cerca de 1,20 m, sem que seus pés tocassem o solo. Fiquei aterrorizada diante dessa cena, enquanto ela, de sua parte, tremia da cabeça aos pés. Aproximei do lugar onde ela se encontrava e coloquei minhas mãos sobre seus pés, e assim permaneci chorando por meia hora enquanto durava o êxtase. Ela, inesperadamente, virando a cabeça para mim, perguntou-me quem eu era e se estivera ali o tempo todo. Respondi-lhe que sim. Então ela ordenou-me, sob obediência, que nada dissesse daquilo que havia visto. De minha parte, nunca disse nada, até esse momento, que foi dito durante o processo de beatificação. Muito conhecido também é o caso que envolveu a levitação simultânea de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Os dois místicos estavam conversando, falando da Santíssima Trindade, quando São João da Cruz foi arrebatado pelas suas palavras e ergueu-se no ar com a cadeira. Imediatamente, Santa Teresa, que estava ajoelhada, seguiu em levitação. Terceiro caso, São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, muito importante pelas suas obras, a conexão que fez entre a filosofia clássica e a religião, autor da Suma Teológica. Aconteceu o seguinte caso na igreja para a qual se deslocava nas primeiras horas do dia, para conseguir uma solidão mais completa, foi visto muitas vezes em êxtase, erguida a quase 2 metros do solo. É célebre a levitação que teve no convento dos dominicanos em Nápoles. Quarto caso, Santa Catarina de Sena, por cuja mediação o Papa Gregório XI deixou Avignon e voltou para Roma. Foi canonizada em 1461 e declarada doutora da Igreja por Paulo VI. É padroeira da Itália e copadroeira da Europa. Ela tinha apenas 6 anos quando se levantou do solo e tocou com a cabeça a cobertura arqueada da gruta onde fora esconder-se. O contato despertou-a do êxtase. Quinto caso, São Francisco de Paula. Foi um eremita, fundador da Ordem dos Mínimos, padroeiro do reino das Duas Sicílias e da Calábria. Chamada a Roma por causa de sua santidade, gozou de grande estima do Papa Sisto IV, que lhe confiou várias tarefas. O próprio rei Ferdinando I, que o hospedava, foi testemunho de sua levitação. Frequentemente o rei ia olhá-lo em sua cela e tinha ocasião de vê-lo em êxtase, suspenso no ar. Sexto caso, Santo Inácio de Loyola, um dos fundadores da Companhia de Jesus, dos jesuítas, autor dos exercícios espirituais. Hospedava-se em uma casa particular e de noite seus anfitriões iam às ocultas olhá-lo. O santo levitava com os joelhos dobrados e os braços em cruz, a 4 ou 5 palmas do chão. Sétimo exemplo, Santo Afonso de Ligório, bispo, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, grande escritor de maravilhosas obras, célebre por sua levitação na frente da multidão enquanto pregava na Catedral de Foggia. O acontecimento é recordado num vitral da catedral. Oitavo caso, São José Benedito Cotolengo, fundador da pequena Casa da Divina Providência e das congregações religiosas ligadas a ela,
Muitas vezes foi visto pelas irmãs da pequena casa onde se hospedava nos momentos em que, arrebatado em êxtase, rezava surerguido no solo. Nono caso, Santa Gelma Galgani, estigmatizada, uma santa muito importante, uma grande mística, muito ligada à congregação dos passionistas, que teve uma vida muito breve. Durante seus êxtases místicos, muitas vezes foi surerguida do solo. Diz dá testemunho seu confessor, que também foi seu biógrafo. Décimo caso, São José de Copertino, o maior levitado da história, padroeiro dos pilotos e de quem viaja de avião. Nascido em Cupertino, de uma família pobre, desde pequenino foi atormentado por enfermidades de natureza diversa. José entrou muito jovem para a ordem dos frades menores conventuais e foi ordenado sacerdote. Simples, modesto, grande e devoto de Santa Maria, transcorreu a vida entre penitências e orações. Alimentava-se pouco, ficou famoso por seus êxtases. A levitação era o principal, ao qual puderam assistir os confrades, o povo de Cupertino e mesmo personalidades de grande destaque. Em geral, quando sentia que chegava o momento, José soltava um grande grito e alçava voo. A primeira vez aconteceu no dia 4 de outubro de 1630, festa de São Francisco, quando ia começar a procissão na igreja de Nossa Ordem, na terra de Cupertino. Esse servo de Deus, paramentado com a capa pluvial, aconteceu-lhe um êxtase, um arrebatamento, de forma que foi levado no ar acima do púlpito. A partir de então, as levitações foram frequentes. Durante a celebração da Santa Missa, as pessoas iam já com o propósito de vê-lo pairando no ar. E eis o testemunho de duas irmãs. Eu e irmã Chiara o observamos com grande atenção para ver quando mantínhamos os pés apoiados sobre o estado do altar ou quando estava no ar e permanecia imóvel com os braços abertos, um braço mais alto que o outro e com os olhos voltados para o céu. José encontrou o príncipe Federico de Braunschweig. Assistindo à missa, o príncipe pôde ver o frade soerguer-se um palmo do chão durante a sua elevação. Entre suas muitas levitações, aquela que teve como testemunha o médico cirurgião que devia lhe aplicar uma sangria ficou famosa. Pelo transcurso de um quarto de hora, o frade permaneceu soerguido a 20 centímetros do solo e a sangria teve de ser feita nesta posição. Foi testemunha também da levitação o Papa Urbano VIII, diante de quem o frade, de repente, elevou-se ao ar. No curso da última missa que celebrou, foi soerguido do chão mais tempo que de costume. Isso foi testemunhado pouco tempo depois da morte do santo por vários frades que estavam ali presentes. O voo dos místicos e santos exprime seu desejo íntimo de desprender-se da terra e chegar até Deus, para que entendem. Salve Maria! Peço sua ajuda. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe. Também peço para que, se possível, ajude o canal financeiramente adquirindo os devocionários com diversos temas de nossa igreja. Para saber como, tem uma explicação na descrição do vídeo com as etapas. Aproveite também e veja os principais vídeos do canal, que também estão na descrição, sobre o santo escapulário, sobre o ofício parvo, como fazer parte do Rosário Vivo, como fazer parte da Irmandade da Terra Santa e como fazer parte da Arquiconfraria de Santa Filomena. Meu muito obrigado.